Governador de São Paulo, você manda ele mandar ou não? Bom dia. Bom dia, Datena. Não tenha dúvida, por razões públicas e também por razões privadas. Porque eu vou dizer para você, a Enel mandou uma conta para minha casa de mais de R$ 1.000. Só tô eu, a Natália e minhas 2 filhas. Mandaram uma conta, eu não paguei até hoje. Estou no litígio na justiça com a Enel e sei que fez isso com muita gente no estado de São Paulo. Então, a Enel abusa de um contrato de concessão pública de energia elétrica, que é um direito fundamental das pessoas, é um serviço essencial. Então, nós precisamos rever esses contratos da Enel com o governo do estado de São Paulo. Não tem como acabar com eles, por exemplo? Mandar andar? Se juridicamente tiver, você não tenha dúvida que esse vai ser meu primeiro ato se for eleito governador do estado de São Paulo, né? Se a gente tiver respaldo jurídico para romper com um contrato de uma concessionária que só quer receber lucros abusivos, né, tirando daquele que não tem nada. Quanta gente, Datena? Se eu digo a você como quem atua também nas periferias, junto com as pessoas que não têm nada, quanta gente no final do mês tem que escolher entre pagar as contas, o aluguel, a conta de luz que está cada vez mais alta e botar comida na mesa. É um disparate o que essas concessionárias fizeram, todo um discurso na época da privatização, dizendo que serviço público não presta, e o que a gente viu no conjunto dessas privatizações foi justamente empresas que não cumprem seus contratos de investimento e, ao mesmo tempo, aumentam cada vez mais as tarifas e as contas. Se eu puder botar ele para andar, vou fazer isso com gosto. Se acabar agora a entrevista, já está eleito. Se terminar agora a entrevista, você já está eleito. Porque o que tem de cara metendo pau, depois tem a segunda sessão. Se terminar agora a entrevista, você já está eleito. Foi a melhor frase da sua campanha inteira. Falando nisso, existe uma dúvida se você é candidato mesmo ao governo de São Paulo. Para você não há dúvida? Datena, o meu partido, o PSOL, decidiu pela minha candidatura ao governo do estado, no seu congresso, no fim do ano passado. Eu, nos últimos 6 meses, visitei mais de 40 cidades do estado de São Paulo, dialogando com vários setores da sociedade. Estamos construindo um programa para o estado. Agora, é evidente, a nossa maior tarefa, sendo muito franco contigo, acho que nós temos 2 tarefas nesse ano, né? Uma é tirar o Bolsonaro da presidência da República. Essa é a tarefa principal que nós temos, alguém que está destruindo o país, que despreza a vida das pessoas. E uma outra é, aqui no estado de São Paulo, a gente acabar com uma hegemonia de 30 anos do governo do PSDB. O ideal é que do lado da esquerda, do campo progressista, a gente tivesse uma unidade. Eu tenho buscado essa unidade desde o primeiro momento, vamos seguir buscando até o último minuto, se não for possível no primeiro turno, que seja no segundo turno. Minha disposição é ser candidato ao governo do estado de São Paulo, mas não tenho intransigência no diálogo com as outras forças para que a gente possa derrotar os tucanos aqui no estado. Por exemplo, você abriria a mão da candidatura em favor de uma frente que o Lula e o PT estão falando nisso, não é? Precisa de uma frente realmente para derrotar o Bolsonaro, né? Mas não só o Bolsonaro, mas também o governo aqui em São Paulo. Você abriria a mão, por exemplo, para o Haddad ser candidato ou não? No primeiro turno você vai ser candidato mesmo e acabou. Datena, hoje isso não está colocado. A minha candidatura pelo PSOL está posta, a candidatura do Haddad pelo PT está posta. Hoje nós temos essas candidaturas no campo da esquerda, da oposição ao governo do Dória e do Rodrigo Garcia. Agora, diálogo na política e diálogo para você compor frente sempre é importante. A intransigência nunca veio do nosso lado. Agora, o lugar do PSOL, que é um partido que tem crescido, que nós fomos ao segundo turno na eleição da capital em 2020, cresceu em número de parlamentares em nível nacional, o lugar do PSOL tem que ser respeitado. A composição de uma frente ou de uma unidade não pode se dar por imposição, né? Não pode se dar com hegemonismo, ela precisa
Se isso for acontecer, precisa se dar com diálogo. Hoje, por hoje, nós temos 2 candidaturas da esquerda para o governo do Estado de São Paulo. Olha, com as pesquisas, eu sou contra o cara desprezar pesquisa. Tá? Mesmo que você esteja mal, você não pode desprezar. Eu acho que a pesquisa não é tudo, mas é importante. Hoje você não faz nada sem estatística, sem pesquisa. Eu não gosto de desprezar a pesquisa. Hoje o Lula poderia vencer até no primeiro turno se ele continuar subindo. Não é verdade? Aliás, eu estou lendo uma manchete aqui do antagonista: votar em Bolsonaro é votar no Lula. Sei lá. Se o cara aconselhar isso aqui, é capaz do Bolsonaro se eleger. Para você, o Lula diz que não pode ter sapato alto, que tem que ter uma ampla frente de esquerda para derrotar o Bolsonaro. Você acha que o Lula está no caminho certo em relação a isso? Atena, eu vejo hoje o Lula como aquele que tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro. E por isso tenho defendido no pessoal do meu partido o apoio ao Lula, defendo a candidatura dele nessa perspectiva. Nós precisamos acabar com o pesadelo que o Bolsonaro impôs ao Brasil nos últimos 6 anos. E o Lula, por pesquisa, pela capilaridade social, pela memória do seu governo, é hoje quem demonstra melhores condições de conduzir essa tarefa, de conduzir essa frente. Agora, eu já tenho me posicionado publicamente que eu acho, por exemplo, um erro a composição de uma chapa com Alckmin de vice. E acho um erro por várias razões. Primeiro, pela razão simbólica. Nós somos aqui do Estado de São Paulo, eu, você e talvez muitos dos que estejam nos ouvindo agora na Rádio Bandeirantes, e soubemos o que foi o governo Alckmin aqui no Estado de São Paulo. Foi um governo também de privatizações, nós estávamos falando da Enel. O governo Alckmin conduziu a privatização da CESP, que é a de transmissão de energia elétrica no Estado, abriu o capital da Sabesp na Bolsa de Nova York, preparando um processo de privatização. Semana passada fez 10 anos daquele despejo do Pinheirinho em São José dos Campos, que foi conduzido e ordenado pelo Geraldo Alckmin, foi um massacre. Assim, as políticas do Geraldo Alckmin no governo do Estado, quando governou, foram políticas que não foram populares. Então, o sinal que se dá quando monta uma chapa com ele, do meu ponto de vista, é um mau sinal. Agora, como se não bastasse, existe uma outra questão, que é o que nós vivemos há 5 anos atrás. Quer dizer, você tinha um vice, a Dilma se elegeu em 2014 com o Temer como vice, e o Temer, assim que teve a oportunidade, se juntou lá com o Eduardo Cunha e deu um golpe na Dilma para assumir. A Dilma tomou impeachment por pedalada fiscal. Hoje, quando a gente olha o que o Bolsonaro faz, é uma piada. E não tomou impeachment. Ou seja, então tem esse fator, essa memória do Temer, também coloca um risco muito grande para o Lula, caso componha a chapa com o Geraldo Alckmin, porque se o mercado financeiro uma hora vai contra, se o Centrão vai contra, ele já tem ali o prato feito para poder também atuar, derrubar o governo e tentar erguer o Geraldo Alckmin. Eu acho muito ruim a hipótese dessa chapa. Dialogar, ampliar, fazer composições para poder derrotar o Bolsonaro é legítimo e é razoável. Agora, essa composição que está sendo discutida com o Geraldo Alckmin não me parece boa. E ela é avançada. Você vê aqui, estou vendo 2 manchetes aqui. A gente pode falar isso daqui a pouco. Moro oferece explicações à moda Bolsonaro em uma live imune ao contraditório. Deve ter sido sobre aquela empresa que ele foi trabalhar logo depois de sair do governo Bolsonaro, que afirmam ele ter ganho milhões. Eu não sei por que ele não abre o que ele ganhou lá. Seria mais fácil ele explicar o que ele ganhou lá. Pronto, acabou. Não é isso que ele fazia com os caras da Lava Jato? Ia ver o quanto o cara tomou, o quanto o cara levou e tal. Ele poderia normalmente dizer, olha, eu fui lá para ganhar isso. E a maioria das empresas que estavam sob contrato dessa empresa, a maioria era da Lava Jato, que ele tinha condenado. Né? Então, e logo debaixo dessa
manchete do UOL, aliados de Lula e Alckmin veem tática de Moro e Ciro. Quer dizer, até a imprensa já está tratando como certa essa aliança do Alckmin com o Lula. Pelas ideias contrárias, e parece que não são poucas, em grupos de esquerda, ainda há chance do Lula não ter o Alckmin como vice? Eu espero que sim, que haja chances do Lula rever, né, essa hipótese de aliança. Para isso que nós estamos trabalhando, tanto eu como meus companheiros do PSOL, e inclusive gente dentro do próprio PT, viu, Datena, que se posicionou contra o Alckmin de vice. Agora, eu queria pontuar essa questão, essa outra manchete que você trouxe, que é a do Sérgio Moro. É uma verdadeira esculhambação, Datena. Porque o cara que se vendeu para o país como herói nacional, contra a corrupção, que queria quebrar os sigilos, que queria ter transparência, primeiro, assim, ele sai de juiz para virar ministro da Justiça do Bolsonaro, que foi um presidente que ele ajudou a eleger quando bota o Lula na cadeia, num processo que, inclusive, foi cancelado por vícios. Só a digital, né? No STF. Deu a digital. E depois que ele briga com o Bolsonaro, ele sai do governo e vai prestar consultoria para o Odebrecht. Porque o escritório Álvares Marseille, lá nos Estados Unidos, onde ele foi trabalhar, e não quer dizer quanto ganhou, deve ser uma bolada da grande. Se ele tivesse ganhado R$10, ele já tinha dito. Deve ser uma bolada da grande para ele querer esconder. E esse escritório prestava serviço para o Odebrecht e para outras empresas investigadas na Lava Jato. Então, o conflito de interesse aí é pouco. E o Sérgio Moro, né, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ele tem que ser investigado em relação a essas relações suspeitas que ele construiu no setor privado, em particular lá nos Estados Unidos, após a saída do governo. No cenário de São Paulo, você quase ganha as eleições do Bruno Covas. Deu um susto enorme, não é? Do PSDB. Hoje, no cenário para governo do Estado, você se coloca em que posição? Atena, sim, eu acho que tem uma abertura tremenda, como não houve nos últimos 30 anos, para, pela primeira vez, a esquerda ganhar as eleições do governo do Estado de São Paulo. Porque o Dória fez um governo com muita rejeição, né? Com rechaço de boa parte da sociedade paulista. A direita, sempre o PSDB hegemonizou o campo da direita em São Paulo. Dessa vez ela está rachada, porque vai ter o Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória, e vai ter o Tarcísio, provavelmente, como candidato do Bolsonaro. Então, eu acho que nós estamos numa posição bastante interessante para fazer a disputa no Estado. Agora, a eleição não se ganha de véspera. Nem a nacional, nem a estadual. Eu acho que você se lembra, eu era muito criança, mas ouvi muito essa história, quando o Fernando Henrique Cardoso sentou na cadeira de prefeito, estava nas eleições dele contra o Jânio, ele era o favorito, sentou na cadeira e o Jânio ganhou a eleição. Então, eleição não se ganha de véspera, eu acho que tem uma condição favorável, as pesquisas têm mostrado isso. E eu espero que a gente possa acabar com esse reinado tucano, esse verdadeiro tucanistão que fez o Estado de São Paulo parar no tempo nos últimos 30 anos. Você acha que o Bolsonaro é melhor cabo eleitoral para o Tarcísio do que o Dória para o Rodrigo? Olha, se a gente olhar as pesquisas para a presidência da República, o Bolsonaro, mesmo após todo o desastre do governo dele, o cara tem 22%, o Dória tem 3%. Né? Então, e mesmo no estado de São Paulo, ele está na frente do Dória. Então, quer que eu te diga uma coisa, Tena? O que eu acho que o Rodrigo vai fazer, sendo candidato ao governo do estado, é a mesma coisa que o Bruno Covas fez contra mim na prefeitura, esconder o Dória dentro da gaveta. Esconder o Dória embaixo da cama, porque o Dória, eu acho que ele não é um cabo eleitoral, né? O Dória tira voto, aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Guilherme, você tem percorrido o interior. Na capital, eu repito que você teve uma aprovação surpreendente nas eleições à prefeitura. Surpreendente para muitos, para mim não era, porque você sempre foi um cara
que foi muito popular aqui em São Paulo. Se teve o número de votos que teve, não foi à toa. Foi para um segundo turno disputar uma eleição muito disputada mesmo, não é à toa que você teve esses votos. Nessas andanças pelo Estado, 40 cidades pelo Estado, você precisa do apoio do interior. O que é que você tem sentido no interior do Estado de São Paulo? Datena, primeiro pontuar que esse é o nosso maior desafio na campanha. Eu não sei se você viu e quem está ouvindo a gente viu as últimas pesquisas que saíram para o governo do Estado em dezembro. Nessas pesquisas, nós estamos liderando a corrida para o governo do Estado aqui na capital. Tenho 22% na capital. Mas no interior, a gente cai para 6%. Né? E isso joga para baixo o nosso número final. Qual é o desafio que nós temos? Isso eu notei dialogando com o interior. O primeiro deles, eu preciso me tornar conhecido no interior. É o que se chama da taxa de conhecimento. Meu desconhecimento no interior é de 40%. 4 em cada 10 pessoas no interior de São Paulo nem sabem quem eu sou. Então como é que o cara vai votar em quem ele não sabe? Então, isso significa estar presente, dialogar com as pessoas, se apresentar, e temos buscado fazer. E a segunda é a gente desmistificar. Porque existe no interior e também em parte da capital, aliás, existe em todo o Brasil, uma ideia de que a esquerda é extremista, vai tomar a coisa dos outros, né? Isso que o Bolsonaro fez com o fantasma do comunismo e tudo mais. E nas nossas andanças, a gente tem buscado desmistificar essa ideia e dialogar com o problema real das pessoas. O interior está se sentindo abandonado, Datena. Foi isso que eu senti dialogando com as pessoas, abandonado pelo governo do Estado. O governo do Estado aparece lá de 4 em 4 anos a chamar o prefeito para tomar um cafezinho, oferecer um convênio para a prefeitura fazer alguma coisa e tentar levar um pacote de votos na cidade. Não existe planejamento regional no Estado de São Paulo. A Implaza, que é a empresa pública de planejamento regional que tinha essa finalidade, foi extinta pelo Dória no ano passado. É a famosa política do cafezinho, do toma lá da cá. Não tem planejamento, não tem descentralização, não tem uma gestão adequada que consiga ver qual é a vocação e o potencial de cada região. Vou te dar um exemplo. Eu tive em São José dos Campos, tive em São Carlos, que são 2 cidades e regiões do interior com uma vocação muito grande para a tecnologia, para parque tecnológico. E não há nenhum grande incentivo do governo do Estado nessas regiões para um investimento nessa área, que inclusive poderia ser chave para um processo de reindustrialização do Estado, que está perdendo indústrias. Só lá em Taubaté a LG foi embora, a Ford foi embora, está perdendo empregos, parou no tempo. Você tem várias vocações regionais, que é a vocação do Vale do Ribeira para a agricultura familiar. E não há um programa do governo do Estado de fomento àqueles agricultores familiares. Então, não há uma visão de Estado, as pessoas sentem isso, se sentem abandonadas e têm um desejo de mudança, e é com esse desejo que a gente quer dialogar. Bom, a gente sabe que São Paulo tem um agronegócio muito forte. Nesse meio também você precisa aprender a navegar, né? Datena, eu acho assim, a capacidade de dialogar, eu inclusive dialoguei com representantes do agro. Agora, eu acho que nós também precisamos ter lado, sabe? A política não pode ser esse negócio de a gente fala o que for preciso, o que as pessoas vão gostar de ouvir. O agronegócio, né, voltado sobretudo para a exportação. Aqui no estado de São Paulo tem um agro muito forte relacionado à cana-de-açúcar, pega ali a região de Ribeirão Preto e tudo mais. O agro tem uma série de isenções fiscais sim, apoio, subsídios, programas, seja do estado, seja federais, para subsidiar o agro. O agro é o que menos precisa do estado, ele ganha em dólar, Datena. Ele pega o que ele produz, bota no Porto de Santos e exporta para ganhar em dólar. A ponto da gente ser o terceiro país do mundo que mais produz alimento, e temos 19 milhões de pessoas passando fome, virando lixo para comer. Então veja, eu acho que assim, não é uma questão de desprezar o papel econômico do agro, mas o agro não precisa do governo, ele se sustenta com as próprias pernas. Nós temos que dar apoio para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, que é aquele
que de fato bota comida na mesa do povo brasileiro. Esse está jogado às traças. Não tem um apoio para cooperativa de comercialização, não tem apoio para crédito de produção no Estado. Não, ou seja, eu acho que o meu foco nesse sentido, óbvio, dialogando com todos os setores da economia, inclusive o agro, mas o meu foco nesse sentido é fortalecer a agricultura familiar, os pequenos, porque esses sim precisam de apoio, subsídio, estímulo, crédito do Estado para poder produzir, e a produção deles vai para cá. Vem para alimentar quem mora aqui no Estado e em todo o Brasil. Não vai para virar commodity no Porto de Santos para ir para a Europa ou para a China. Você não pode esquecer, e você é especialista nisso, e não vamos falar em invasão de casa, não. Vamos falar a coisa de uma maneira séria, não é? Como você tem tratado, e deixou bem claro isso na campanha para a prefeitura. São Paulo tem uma cidade morando na rua, 60 mil habitantes no mínimo, o IBGE diz 32 mil, mas não é verdade. Nós temos 60 mil pessoas morando na rua, é uma cidade maior do que muita cidade do interior morando na rua. O interior não deve estar diferente, a carência de habitação deve ser grande também no interior, temos grandes cidades no interior. E aqui aconteceu aquele episódio nazi-fascista do aniversário da cidade de São Paulo, limparem o centro de São Paulo de gente, como se gente fosse lixo. Não é? Jogaram água nos moradores de rua para que fossem lá comemorar no pátio do colégio mais um ano de vida da cidade de São Paulo. O interior não deve ser diferente. Tá? O déficit habitacional do interior deve ser a mesma coisa. Nesse aspecto, o que é que você pretende mudar se for governador? Olha, Datena, primeiro te contar uma história. Você falou do interior. Logo eu me lembrei de uma ida que eu tive há uns 3, 4 meses para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto era conhecida como a Califórnia brasileira, capital do agronegócio. De fato, é uma cidade muito pujante. Uma bobagem que a Rede Globo criou. Pois é. Depois disso, a cidade quase que ficou destruída. Atraiu bandido pra caramba. Foi horrível isso aí. Pois é. Você conhece bem, inclusive já tomou muita cerveja com o Dr. Sócrates lá no Pinguim. Mais do que ele. Mais do que ele, eu bebia mais do que ele. Muito mais do que ele. Mas deixa eu te dizer, saudades dele do Magrão. Grande saudade, grande doutor, mestre do futebol e da vida. Agora, eu fui para lá e visitei uma comunidade que chama Comunidade da Locomotiva, da Atena. Sabe por que ela chama assim? Porque as casas foram feitas dentro de vagões de trens abandonados. Então, tinha uma linha de trem, ficou lá uma bugiana. Antiga bugiana. E o povo dividia os vagões para fazer casa. Datena, eu fui lá um dia, você sabe como é o calor de Ribeirão. Você fritava dentro de um container daquele. E eu fui falar com uma senhora, eu falei, poxa, como é que vocês conseguem? Ela falou, você não viu nada, o pior é no frio. Quando vem a frente fria, ela falou que 2 semanas antes tinha vindo uma frente fria, o filho dela de 4 anos, ela botou 3 cobertores em cima e o menino tremia. Porque o container no frio vira uma geladeira, no calor vira um forno. E essas pessoas, inclusive, que estão lá há uns 5, 10 anos, sem qualquer apoio do poder público municipal, estadual, essas pessoas estão ameaçadas de despejo desse lugar para ir para a rua. Então, no interior do estado de São Paulo, você vive uma situação dramática também, não em números comparáveis ao da capital e da região metropolitana, mas também dramática. Qual é a nossa proposta, Datena? Já tínhamos apresentado isso na campanha para a prefeitura e vamos retomá-la agora em nível estadual. Você tem que ter medidas emergenciais em primeiro lugar. Qual é a medida emergencial? É o Estado fazer alocação de imóveis, ou inclusive utilizar imóveis próprios do Estado que estão vazios, e montar casas solidárias, para você abrigar entre 15 e 20 pessoas que estão em situação de rua. Porque hoje os albergues são depósito de gente, onde as pessoas são maltratadas, onde as pessoas sofrem humilhação, onde você bota 200 pessoas lá, cheio de pulga, de percevejo, onde o morador de rua não pode levar o seu cachorro, que muitas vezes é quem é a sua companhia na rua, onde ele não pode levar a sua carroça, que é o seu instrumento de trabalho para catar material de reciclagem, né? E onde não tem nenhuma assistência.
Então, nós queremos fazer as casas solidárias menores, com acompanhamento de assistente social, com acompanhamento de psicólogo, porque morar na rua, é lógico, traz um impacto psicológico fortíssimo, inclusive que leva à drogadição, ao alcoolismo. Isso precisa ser tratado, né? Não é com porrada, com bomba, tirando as pessoas que você vai lidar com isso. Então você tem que ter uma política de acolhimento em primeiro lugar. E em segundo lugar, no segundo momento, uma política de moradia. Significa, o CDHU, por exemplo, está paralisado, é você erguer imóveis, inclusive em sistema de mutirão, botando as pessoas para construir as suas próprias casas, para que essas pessoas possam viver com dignidade e dar uma porta de saída. Porque essas pessoas não têm oportunidade, Datena. Ninguém gosta de estar na rua. Então, uma porta de saída, vai lá e bota frente de trabalho, um salário mínimo para essa pessoa ir lá fazer um trabalho de varrição, fazer um trabalho de zeladoria, fazer uma obra de pequena infraestrutura no bairro. E o Estado paga um salário mínimo, que é o para a pessoa começar a se reerguer. Então, assim, são políticas básicas que cabem perfeitamente, seja no orçamento da Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, seja no orçamento do governo do Estado, que está chegando a 300 bilhões de reais por ano. O que não cabe, essas políticas não cabem na cabeça pequena, elitizada e desumana daqueles que governam hoje a cidade e o Estado. Olha, pra você ter uma ideia, há 34 anos atrás, eu fui numa comunidade em Ribeirão Preto, bem antes da pandemia, né? Mas existia o vírus da fome já. A pandemia era outra. Há 34 anos atrás, eu entrei numa comunidade, numa casa de uma senhora que estava servindo pela quarta vez osso de cabeça de porco para as crianças tomarem aquele caldo. 2 crianças com o corpo inteiro coberto de sarna, apenas com um calçãozinho. Isso baseado numa pesquisa que o professor Dutra, que ainda é vivo, me passou na época que começaram a chamar, foi a Rede Globo que fez isso, a cidade de São Paulo, a cidade de Ribeirão Preto, de Califórnia brasileira. Ele me chamou e disse, Datena, o índice de mortalidade infantil aqui em Ribeirão é comparável a níveis da África. Tem nada de Califórnia brasileira aqui. Tem criança, a quantidade de crianças que não chega a 6 meses de vida aqui é uma calamidade. Isso foi há 34 anos atrás, quando eu ganhei um prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. E foi uma dificuldade para colocar a matéria no ar, porque os caras não queriam colocar a matéria no ar. Eu falei, se não colocar a matéria no ar, eu saio dessa bagaça. Era uma afiliada da Rede Globo de televisão. No fim, colocaram a matéria no ar. Depois de algum tempo me mandaram embora, mas colocaram a matéria no ar. Bom, Guilherme, alguma coisa a mais a colocar? Porque hoje aqui essa é ruim, viu, para encerrar, mas eu quero ver muita gente rir da minha cara. Hoje foi um verdadeiro aniversário, teve bolos pra caramba. Essa foi péssima, hein, Guilherme? Essa eu ouço, vou te confidenciar que essa eu ouço desde os 5 anos. É o bullying que perseguiu a minha vida na sala de aula. Mas no mesmo hoje dia, eu lido bem. Mas no mesmo dia, o pai e o filho, no mesmo dia foi um aniversário geral. Né? Mas foi péssima, a piada foi péssima. Não, eu tenho, Datena, o maior carinho pelo meu pai, é uma das pessoas que mais me ensinou nessa vida, me ensinou a ser solidário. Eu me lembro quando meu pai, na minha infância, passava 10, 15 dias em aldeias indígenas na Amazônia para fazer programas de combate à malária, que é a especialidade dele. E, aí você criança, 5 anos de idade, você ficava chateado que seu pai não estava ali com você. E depois, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo essas lições, esses gestos de solidariedade à humanidade que ele tem. Óbvio que eu sou suspeito para falar, mas é uma pessoa que eu me inspiro e admiro muito. Que bom que ele tem tido espaço aqui também para falar desse problema grave que é a pandemia e a Ômicron. E se você for eleito governador de São Paulo, você vai pegar uma terra arrasada depois da pandemia, né? Isso é verdade. O cenário de pós-pandemia, não só em São Paulo, mas no Brasil, vai exigir um processo de reconstrução, né, Datena? Porque é terra arrasada. Nós vamos precisar fazer um investimento emergencial em questões sociais que ficaram acumuladas na pandemia, desde quem está desempregado, desde quem está em situação de rua, até os pequenos comerciantes que perderam
os seus negócios e as suas oportunidades por conta da pandemia. Você vai ter que ter um programa de recuperação que vai exigir ousadia, que vai exigir investimento. Nós estamos debatendo isso com a nossa equipe e eu espero que a gente consiga avançar nesse sentido, porque se ficar a turma que está, vai ser a mesma pasmaceira e paralisação dos últimos 30 anos. Ótimo dia, obrigado pela entrevista e muita saúde para você, família. Abraço grande. Para você também, Datena. Obrigado, viu? Abração a você, bom fim de semana a você e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Abração. Pois não, Guilherme. O que você ia falando aí, Guilherme? Como já era esperado, Datena, a Anvisa aprovou agora